Programação orientada à linguagem C++, introdução aos conceitos iniciais de programação. Bom, para a programação, né, em C++, não só em C++, como em qualquer outra linguagem, tudo se inicia na IDE. A IDE é um ambiente integrado de desenvolvimento, né, é um front-end que a gente tem para desenvolver os códigos, né, uma espécie de editor, para submeter o código ao processo de compilação. Então, tem diversas IDEs no mercado, que vão desde gratuitas até ferramentas pagas. O processo inicia-se com a edição do programa-fonte e termina com a geração do programa executável. Ou seja, nós criamos, né, um código-fonte, né, e esse código-fonte, que é esse programa-fonte, ele é escrito numa linguagem intuitiva. No nosso caso, o objetivo é a linguagem C++, e o processo final é o processo da execução, da compilação, gerando um programa executável, né, que esse programa executável é o nosso objeto, né, é o nosso objetivo como um todo. O código-fonte são as instruções em linguagem de programação, são os comandos que a gente executa na linguagem C++. Depois a gente submete para o interpretador ou compilador, no caso do C++, para o compilador, que traduz esse código-fonte em linguagem que a gente chama de linguagem máquina, mas é a linguagem em que o dispositivo, o recurso que responsável, né, por executar esse nosso programa consegue entender. Na maioria das vezes, né, no nosso caso aqui da linguagem C++, é o sistema operacional. Então, o sistema operacional que vai negociar diretamente com o nosso programa. E essa linguagem de máquina, né, é o código que pode ser executado pelo computador, no nosso caso, pelo sistema operacional. O compilador, que é o nosso objetivo, né, que é a ferramenta que nós temos para transformar o nosso código-fonte em programa-objeto, ele é um grupo de programas de computador, né? Também são programas que vão fazer a conversão de um modelo, né, de um tipo de arquivo para outro. Né? Ele compila o código-fonte em um programa semanticamente equivalente, porém escrito em outra linguagem, que é o código-objeto. Então, é uma linguagem, a gente submete, né, ao compilador um programa escrito numa linguagem que nós conseguimos entender, e ele converte esse código, né, num outro código que o sistema operacional consegue entender. Né? São exemplos de linguagens compiladas: C, C++, Java, Pascal, entre outras. O interpretador, ele faz um processo semelhante, só que eles são também programas que leem o código-fonte escrito em uma linguagem interpretada e cria um programa semanticamente equivalente escrito em outra linguagem, da mesma forma, né? Em alguns casos, o interpretador lê linha por linha e converte em código-objeto à medida que ele vai executando o programa, diferente do compilador, que lê o programa inteiro no processo de compilação e depois ele gera um outro código, um outro arquivo, né, que é o nosso programa-objeto. Em outros casos, né, o interpretador converte também o programa inteiro, mas na maioria dos casos ele vai interpretando, né, partes do programa. E alguns exemplos de linguagem interpretada, tem o Basic, Python, PHP, né, entre outros. No nosso caso, né, para a linguagem de programação C++, a ferramenta que nós vamos utilizar para fazer essa transformação é o compilador. Aqui tem um paralelo entre as linguagens interpretadas e compiladas, né? Então, compiladores, algumas vantagens dos compiladores. A execução é mais rápida, né, porque não precisa de a cada momento ter que fazer uma interpretação. Permite estruturas de programas mais completas. Permite a otimização do código-fonte, né, que é uma das etapas da compilação, é fazer a otimização do código. Algumas desvantagens, né? Tem várias etapas de tradução, né? Tem a análise léxica, sintática, semântica, tem as conversões de código. Então, o processo de compilação ele pode ser um pouco demorado. O programa final
maior, né, necessitando mais memória para a sua execução. E o processo de correção de erros e depuração é mais demorado, né, porque geralmente você escreve todo o código e depois você compila, né? Então você não faz isso por partes, né? Algumas vantagens dos interpretadores. A depuração do programa é mais simples, exatamente pelo fato de ser feito, essa interpretação ser feita por partes, né? Então é fácil você achar ali onde tem um problema. Consome menos memória no processo de interpretação, é exatamente por esse motivo também, né? Porque o processo ele é parcelado, né? Digamos assim. E resultado imediato do programa ou rotina desenvolvida, né? Justamente, né? Todas as vantagens são devido ao fato do processo ser parcelado, né? O processo ser feito às pequenas partes, né? E desvantagens, a execução do programa é mais lenta, também por esse motivo, né? Porque a cada momento ele tem que fazer essa interpretação. Estruturas de dados demasiado simples, porque não é possível fazer uma análise completa da estrutura, né? Ela vai ser feita partes por partes, né? É necessário fornecer o código-fonte ao utilizador quando a gente distribui a aplicação, né? Porque ele vai ser realizado lá, o processo de interpretação vai ser realizado parte por parte, né? Então, definindo alguns componentes, código-objeto, ele é formado por uma sequência de instruções, só é criado quando não há erros no código-fonte e sua extensão é o .obj. Aí nós temos também o link editor, né, que ele une o código-objeto com as bibliotecas necessárias para gerar o programa executável. Essas bibliotecas elas são .lib ou .dll, e o programa executável é o código que pode ser executado pelo sistema operacional. A extensão geralmente é .exe. Alguns conceitos básicos da linguagem C++. Ela é uma linguagem multiplataforma e de uso geral. Então, quanto à linguagem, independe de qual plataforma você está utilizando, né? A linguagem ela é padronizada, então você desenvolve, né, com a mesma linguagem para qualquer plataforma, né, que porte, que tenha, né, um compilador para gerar o executável para si, né, para a sua plataforma. A linguagem de médio nível combina características de linguagem de alto nível com baixo nível, ou seja, é possível fazer algumas manipulações diretamente em endereço de memória. Foi desenvolvido por Jarn Stroustrup, do Bell Labs, na década de 80. O objetivo de implantar uma versão distribuída do núcleo Unix. C foi escolhida como linguagem base, né, de uso genérico, rápido e portável para diversas plataformas. E após refinamentos e desenvolvimento de um compilador próprio, foi disponibilizada para uso ao público em 1985. Não existia compilador nativo, o código CPP, né, C++, era convertido para C e então compilado no compilador C. Acrescenta a linguagem C a possibilidade de programar orientado a objetos, é a única diferença, né, que tem da linguagem C++ para a linguagem C, e exige experiência e organização, assim como em C. Operações de baixo nível, ponteiro, relação de memória, etc., exige um pouco de controle, né, e organização para serem utilizadas. Os ambientes, né, como dito anteriormente, possuem IDEs gratuitas e proprietárias. Então, a gente tem aqui o DevCpp, que é uma IDE gratuita e famosa entre os iniciantes. Tem o Microsoft Visual C++, né, que está no Microsoft Studio, é proprietária para Windows, possui a versão gratuita com restrições de uso. Tem o C++ Builder da Borland, é proprietária também. Eclipse, né, é uma IDE também, assim como o NetBeans, que você pode desenvolver em C++. CodeBlocks, inclusive a que a gente usa durante o curso, é uma arquitetura livre também. O Geany também, né, é um IDE, é um editor, é livre. Então, tem, entre esses, né, depois desses tem outros aí, que com uma rápida pesquisa você consegue encontrar em muitos e ver qual que você gosta mais, né. Lembrando que o CodeBlocks é uma ferramenta bem bacana e a gente vai utilizar ela para os exemplos de código no decorrer do curso. A organização dos programas consiste em classes e funções, né? Pode-se utilizar ricas classes e funções existentes na STD, né? na Standard Library,
que é a biblioteca padrão. A utilização dessas bibliotecas pode melhorar o desempenho do programa, né, são escritas cuidadosamente para executar com eficiência, né, são pensadas, né, para ter um melhor desempenho. Tentam diminuir o tempo de desenvolvimento de software, né, porque aplica, né, a reutilização, você não precisa desenvolver as funções que já estão desenvolvidas nas bibliotecas, e melhora a portabilidade do programa, uma vez que, utilizando essas bibliotecas, seus programas ficam mais padronizados, né, independente de recursos que são específicos de cada sistema operacional ou do sistema operacional que você está desenvolvendo. Daí a gente tem uma estrutura básica, né, de um programa em C++. Então esse aqui é o mínimo que a gente tem, né, de um primeiro código. Então percebam que a gente tem aqui a importação de uma biblioteca, né, aqui é a biblioteca que possui as instruções, os recursos de entrada e saída, e a gente tem uma função, né, que é aqui chamada de main, que essa função ela é obrigatória. Eu posso ter muitas outras funções aqui em cima, como a gente vai ver, né, que é possível, mas eu tenho que ter uma função chamada main, porque essa função chamada main é o meu programa. Então eu posso ter outras funções e eu chamo dentro dessa main essas outras funções, porque tudo será executado a partir dessa função main. Nós temos aí uma instrução, né, para sair na tela, né, um comando que vai sair na tela aí, né, é o cout menor alô mundo. Então essa é uma mensagem que será saída na tela. Isso aqui a gente pode converter por um printf da linguagem C, por um escreva, né, do Visual G ou qualquer outra linguagem que eu utilize. Isso aqui é uma instrução para dar saída na tela. A gente tem um return 0 justamente pelo tipo da função que a gente está utilizando. A função main é uma função inteira, então a gente tem aqui um return 0, porque a gente é o tipo de retorno que eu tenho quando eu chamo essa função em outra função. Tá? A gente vai ver, teremos uma aula específica, né, sobre isso, sobre o tipo da função e o retorno que ela dá, mas o 0 aqui é um inteiro, porque a minha função retorna um inteiro. Bom, após todas as linhas, deve-se colocar um ponto e vírgula, né? Faz parte da sintaxe de um programa C e C++. Né? Então, a instrução eu termino com ponto e vírgula. 2 barras significa comentário, ou seja, tudo que eu tenha na frente de 2 barras não vai ser considerado no processo de compilação. Se eu quiser comentar um bloco inteiro com várias linhas, eu posso utilizar de barra asterisco e asterisco barra, ou seja, tudo que tiver entre barra asterisco e asterisco barra é um bloco de comentário. O return é como se fosse o return do Visual G, ou seja, toda função deve retornar um valor conforme seu tipo. Então ele está return 0, porque o 0 é um inteiro, porque o tipo da minha função é inteiro, né? Tá int main. Em C++ existem diferenças entre letras maiúsculas e letras minúsculas, ou seja, uma variável declarada com A maiúsculo, com o nome de A maiúsculo, é diferente de uma variável declarada com o nome de A minúsculo, porque são 2 caracteres diferentes que estão em lugares diferentes da tabela ASCII 2. Aqui, né, a gente já começa com as instruções de entrada e saída, né, então elas estão no namespace std, tem uma forma de não precisar de referenciar aqui, né, o namespace std toda vez que a gente vai utilizar uma instrução, né, de entrada e saída. Para pular linha é contra barra n, dentro da string, né, eu coloco contra barra n, então eu vou pular linha. E percebam que o sinal, né, para onde aponta esses 2 sinalzinhos, né? Então, cout menor, né, o sinal apontando para o cout, como se fosse uma seta para o cout, significa que eu estou dando a saída na tela. Cin maior, aqui na frente do cin eu teria uma variável, então significa que eu estou capturando do teclado a informação e jogando para dentro dessa variável, por isso que a setinha aponta para a variável. Então, convertendo, né, em C++ para C e para Visual G, né, o cout seria em C o printf, seria no Visual G o escreva. O cin
seria em C, scanf, e seria no Visual G, o leia. Então, para pausar a execução do programa, a gente utiliza uma instrução de console, né, no caso aqui o System Pause. Para limpar a tela, System CLS, né, no Windows, ou System Clear no Linux, porque o CLS aqui é uma instrução de console, né, não é uma instrução, não é um comando de C++. Isso aqui significa que eu estou abrindo, né, as instruções de console e passando o comando do console. Então, todo comando que eu aceito no console, eu posso passar ele aqui, né, dentro do System. Se eu utilizar o namespace std, eu não preciso de utilizar o std ::cin, std ::cout. Então, eu posso já especificar lá no meu código que eu estou utilizando, igual está aqui, ó, using namespace std. Quando eu vou usar o cout, o cin, eu não preciso de colocar std, né, do standard, do pacote, né, para me referenciar a uma instrução que está dentro desse pacote. Né? Então, eu tenho aqui alguns exemplos, né? Declarei uma variável inteira, aqui, né, um programinha, int main, declarei uma variável inteira, chamei de n. Aqui eu não coloquei o using namespace std, então eu tenho que, né, especificar o pacote. Então, std ::cout, variável, pulo uma linha, std ::cin, né, como se fosse o leia, jogo para n, o que eu capturei no teclado, std ::cout, resultado, uma string, né, concatenei, eu jogo de novo os dois sinaizinhos com n, concatenei e jogo de novo, né, o std ::endl, que também é uma instrução para pular linha. Se eu estiver utilizando o namespace std, né, aí eu não preciso colocar aqui, como já dito, std ::. Então, estou escrevendo na tela variável, pulando uma linha, cin n, né, capturando a informação do teclado, jogando para n, resultado, né, jogando o resultado na tela, pausando, né, a execução do programa para ele não fechar a tela, né, automaticamente. No Windows acontece isso, né? Eu termino, se eu não tiver System Pause aqui, ele passa o programa e fecha a tela e termina. Então eu sempre tenho que colocar esse System Pause para eu ver o resultado. E o return 0, esse return está ligado diretamente ao tipo da função, que veremos futuramente. Ainda, né, sobre instruções de entrada e saída, né, nós temos o cin.getLine, recebe string de caracteres com espaço, porque o espaço ele é considerado como um fim de entrada. Então, se tem um espaço, ele finaliza a entrada ali, né, como se tivesse dado enter. Então, para eu pegar uma linha inteira e ter só o enter como fim de entrada, eu vou utilizar o cin.getLine. Então, fica desse jeito, né? Char matriz 60, por exemplo, né? cin.getLine matriz, né? Ou seja, eu vou capturar as 50 letras digitadas no teclado. 50 primeiras letras digitadas no teclado eu capturo e jogo para dentro dessa. O nome da matriz aqui, mas é um vetor, né? Para dentro dessa variável aqui de 60 posições do tipo char. Então, pode sobrar 10 ainda, mas é só para exemplificar que eu posso limitar a quantidade de letras que eu pego no cin.getLine. O /0 indica o fim da string, né? Então ele utiliza um espaço para isso. Então se eu tenho, né, aqui o cin.getLine capturando as 50 primeiras letras, a última vai ser esse /0, né, que é que significa que é o fim da cadeia de letras capturadas. Então nesse caso eu posso ler os 49 primeiros caracteres digitados. Bom, aqui eu tenho os tipos básicos, né? Um paralelo, né, entre o Portugal, o tipo, né, lá no Visual G, e o tipo no C++. Aqui eu tenho o tamanho de bytes, né, e a representatividade, né, que é de quanto a quanto ele vai. Então, o tipo lógico em Visual G eu tenho o tipo bool em C++. O caractere em Visual G eu tenho o char ou unsigned char, que ele tem 256, né, posições ou possibilidades. O inteiro eu tenho uma variação aqui grande, né, que eu tenho o short int, que utiliza 2 bytes para números menores, né, que aqui são 64 mil e pouco, né, vai de menos 32 mil a mais 32 mil. O unsigned short int, que é o 65, né, na verdade, menos 32 mil a mais 32 mil vai dar 65 e pouco aqui, né.
Se eu tirar o sinal, eu utilizo os dois valores para positivo, então eu vou de 0 a 65.000. Long int ou simplesmente int são 4 bytes para representar, né? Daí vai desse número todo aqui, né? Menos 2,2 trilhões, né? Bilhões, milhões, não. 2 bilhões, 147 milhões, 483.648 até o mesmo número positivo. Se eu tirar o sinal, aí vai de 0 a 4 bilhões, né? Porque eu uso todo o espaço para valores positivos. Aí long int são 8, ou seja, eu aumento aí em 4, né? O expoente. E a signed long int é o mesmo tamanho, só que tudo para positivo. Aí o tipo real no Portugal eu tenho o float, o double e o long double. Então o float eu utilizo 4 bytes, o double 8, o long double 16, o dobro, né? Que é para representar valores com casas decimais.